Salve, salve você aí de casa. Mais um podcast da Data4, dessa vez com meu amigo Fernando Garcia. Quanto tempo, hein, Garcia? Vitorino, faz um tempinho, hein? Já é uma longa data que a gente se conhece, mas fazia muito tempo que eu não te via pessoalmente. É, Então, pessoalmente é diferente, né? já agradecendo aqui o convite, a oportunidade maravilhosa de estar aqui contigo. Vamos conversar sobre um tema muito importante e interessante, porque é o que o mercado está fomentando nesse momento. Exatamente, um game change aí para várias empresas, que a gente vai falar aqui agora de self-service, não é de BI, hein? De BI. Self-service AI, o E, futuro, na verdade, é o presente, o presente. né? Se você for pensar, né? Quando você me conheceu, você lembra? Foi em 2016, 17. Isso, foi nessa época, mas quando eu te vi a primeira vez foi em 2018. É, pessoalmente, sim. Pessoalmente em 2018, né? E nessa época, o que estava acontecendo no mercado? Self-service BI. BI, né? Então é óbvio, né? A gente tem toda uma história do self-service BI que pode servir de exemplo para o que o self-service AI vai trazer para a gente, né? Nós vamos fazer uma retrospectiva. Antigamente, nos meus tempos, quando eu ainda tinha cabelo, quando um cliente precisava pedir um painel, né, uma solução analítica, ele não tinha autonomia para fazê-lo, né? E, evidentemente, ele acabava recorrendo às nossas áreas de TI dentro das organizações. Era isso que acontecia. E aí, lógico, a área de TI, na maioria das vezes, não consegue atender a todos os pedidos de painel analítico lá atrás, né? Isso a gente está falando de 2010, 2011. Então, realmente, era ali quem tinha um poder ou de entregar um ROI maior, ou até mesmo de influência, né, do gestor que está pedindo, que conseguia ter o seu painel de forma mais rápida. E nem sempre o painel que era entregue era o que o cliente de fato queria, porque os negócios são muito dinâmicos. Não, e eu lembro dessa época, né? 2010 ali tava novo no mercado de trabalho, mas já tava já. E quando era rápido, não era tão rápido assim quanto é hoje, né? Tipo, não era tipo assim, pediu hoje, amanhã o negócio tá pronto. Não, de forma alguma. Eram 2, 3 meses de desenvolvimento, né? E aí que está a chave. Em 2, 3 meses de desenvolvimento, o negócio muda, as regras mudam, a dinâmica muda. Então, por isso também, na hora que o relatório era entregue, o painel era entregue, às vezes já não atendia mais porque mudou, né? Então, assim, ninguém não tem culpado. Não é porque a TI demorou, não é porque o negócio é chato, mas é porque a realidade se impõe. E aí, quando chega 2015, aí sim teve um marco muito grande, né? Chega uma ferramentinha no mercado, que era o Power BI, estava nascendo ali, embora já houvesse dentro do Excel suplementos de BI lá dentro, né? O Power Pivot, o Power Query e o famigerado Power View. Você lembra disso? Que rodava Sim. naquele Silverlight maldito, aquilo era muito ruim, cara. Aquilo travava o computador, que era uma beleza. Mas enfim. E aí quando o Power BI chega, o mercado começa a se aquecer. Não que o Power BI fosse o único, não. Mas existiam outras ferramentas ali de BI à época, por exemplo, o Tableau. O Tableau era sensacional. Era, não é, né? É sensacional. A parte de data viz do Tableau é fundamental, é sensacional. Só que ele era caro, né? Então não era acessível para a maioria das empresas e para a maioria dos profissionais. Você não encontrava conteúdo sobre Tableau, por exemplo, no YouTube, para você tirar uma dúvida, ou uma comunidade técnica forte, para que você conseguisse, de alguma forma, né? Caramba, eu tenho que fazer isso, como é que eu faço? Não tem documentação, não tem comunidade, não tem material na internet, e é caro. Então, por isso, até então, acredito eu, né? Essa é uma leitura do Garcia, do mercado na época, as ferramentas de BI não eram uma realidade para todos, e o Self-Service BI tampouco. E aí, quando o Power BI surge, com a estratégia da Microsoft de botar lá o desktop de graça, as coisas começam a mudar, né? Porque qualquer pessoa podia baixar de maneira gratuita aquela ferramenta que era muito intuitiva, que tinha muito do que do Excel ser fácil, do que do pacote Office, né? Do Word, do PowerPoint, enfim. Tinha muito daquilo ali dentro do Power BI. E aí
o próprio mercado gera um movimento novo que era o Self-Service BI. Então perceba, foi a partir de 16, na verdade, que começou. Mas ali, quando eu te conheci pessoalmente, foi quando já estava engrenado a coisa, né? Então já tinha muito conteúdo no YouTube, já tinha muita documentação, já tinham eventos promovendo esse tipo de coisa, e aí a gente começou a ver aquelas solicitações, à época, feitas para os times de TI, para fazer os seus relatórios, os painéis, que às vezes não entregavam no momento ou com o resultado esperado, isso migrando para o negócio, né? As áreas de negócio começaram a ter essa independência, entre aspas, para desenvolver suas soluções. Isso foi fantástico. E também foi trágico. Fantástico porque agora cada negócio tinha a oportunidade de desenvolver a sua solução na velocidade em que as mudanças do negócio acontecem. Então, pô, bacana. Em relação a isso foi muito bom. Qual foi a parte trágica? Que é o que está acontecendo agora, né? Os negócios, por vezes, as pessoas que estão ali não têm o letramento de dados adequado. Não Verdade. têm a noção do que é uma governança de dados. Do que é, por exemplo, um metadado. A importância de ter um metadado bem governado, de ter a qualidade de dado implementada. Então, a gente já começou a ver, principalmente agora, né, que se popularizou muito o Self-Service BI, criar o relatório ficou fácil, mas os problemas oriundos da falta de governança estão aparecendo agora. Eu vou até comentar um pouquinho sobre isso, Garcia, porque isso que você comentou eu vivi na pele, né? Eu trabalhei numa empresa por 9 anos. A gente usava as ferramentas antigas da Microsoft, né? O Reporting Service, Análise Service. E era esse mesmo ritmo aí, tipo, pedir um relatório, pô, a gente de time de TI, né? De dados na época, de BI, tinha que fazer, às vezes demorava, porque tinha que tratar o dado, depois colocar nessa ferramenta, não era tão fácil quanto as ferramentas que são de hoje em dia. Perfeito. E a gente foi e mudou para o Tableau. O Tableau, de fato, era mais fácil de você conseguir construir ali, só que por uma questão de escalabilidade, de colocar mais pessoas para desenvolver e pagar mais licença, tipo, cara, não dava. Era muito caro. Era né? muito caro. Então a gente viu ali, foi até uma sugestão de um diretor na época, cara, por que vocês não olham o Power BI? Tá todo mundo usando. A gente foi ver, gostou. Aí quando a gente encontrou você, a gente já estava já usando a Vera, o Power BI, a gente já foi fazendo uma migração de mais de 100 relatórios. Caramba. A gente pegou e refez no Power BI. E começamos também a fazer um trabalho ali de Data Literacy, né? Onde a gente ensinou os usuários de negócio a, cara, desenvolvendo o Power BI. E aí chegou uma época que para mim foi um divisor de águas, né? Que chegou uma diretora para mim assim e falou o seguinte, cara, a gente não quer o relatório, a gente quer o cubo, a gente quer os dados modelados por trás, né? E esse problema que você falou ali, ele aconteceu. Hoje estou numa empresa que até acontece mais, né? Porque a gente está mais pulverizado em relação ao tema de dados. Mas na outra empresa que eu estava, o que era feito com base nos cubos, tipo, a gente era o time que administrava o cubo e garantia a qualidade. Perfeito. Cara, o dado que estava ali, por exemplo, de venda... Já tinha o selo. É a lei. É o que está ali é o certo, é o que vale. Se alguém fizer outro relatório e podia... Os próprios diretores já chegavam assim, cara, tá batendo com o relatório do BI? Perfeito. Ah, tá batendo. Então tá certo. Se não tá batendo, nem me mostra. Tá errado. Era a camada Gold ali, né? Isso. Hoje eu trabalho numa empresa que está evoluindo com isso. É mais pulverizada ainda então a questão dos dados. Então já chegou também o pedido da diretoria de falar o seguinte, cara, a gente tem um problema que a gente chega numa reunião, mostra, sei lá, um indicador qualquer de vendas, um mostra que é 1 milhão, outro mostra que é 2, outro mostra que é 1,5. Qual é o indicador certo? Ah, tá errado isso aí, pô. Então quantidade de clientes, um mostra que é 10, outro mostra que é 20. E às vezes, cara, não é nem tá errado. Depende do prisma pelo qual aquele dado está sendo olhado. Porque você pode ter o mesmo indicador com variáveis. Sim. Óbvio que isso tem que estar bem definido na ficha do indicador, por isso a governança, né? Voltamos.
Mas, assim, não necessariamente os números diferentes estão errados. Às vezes eles só estão com prismas diferentes. Mas se você hoje está colhendo problemas de governança, né? Isso é a parte ruim da pulverização, né? Da democratização, sem um programa que acompanhe essa democratização. Um programa de data literacy, com certeza, né? De governança, de mostrar o impacto da falta de no que pode vir a ser. Tá? Então, evidentemente, isso aconteceu. Né? O Self-Service BI ele virou uma realidade. E aí sai da TI essa atividade de desenvolver, criar e manutenir os relatórios. Porque criar, beleza, mas depois tem que manter, meu amigo. E manter dá um trabalho, dependendo da forma como foi criado. Então, a TI deixa de ter essa responsabilidade, ela passa para a ponta, e a TI, na teoria, agora está focando na infra, né? De fazer ali os ambientes, no caso do Power BI, né? Fazer o Power BI serviço ali, o tenant rodar da melhor maneira, gerir ali as capacidades, né? Enfim. Só que o que acontece muito, e aí não sei na sua realidade, mas eu ainda vejo isso acontecer, tá, Vitorino? É o seguinte, a gente tem problemas de dados nas nossas fontes, ainda que nas fontes originais, as que tem um carimbo lá de fonte corporativa, temos, e o usuário, ele não está muito preocupado em resolver o problema na fonte. Ele usa o Power Query para, presta atenção aqui, ó, entre aspas, maquiar, né, resolver o problema que vem da fonte, para deixar aquilo ali já preparado, para que fique transparente ali para a camada semântica, para o modelo semântico e depois para o relatório. Mas fato é que se a gente não resolve o problema na fonte, e que nem sempre é fácil, nem sempre é barato, e nem sempre temos recursos disponíveis, esse Power Query que um usuário fez, toda a companhia que precisa usar essa mesma fonte e passa por esse mesmo problema, vai ter que fazer também. E isso acaba virando a famosa tabela depara. Você já passou por isso, da tabela depara? Como é que eu posso dizer? Sempre usamos tabela depara, não tem como. Seja no banco, seja no Power BI. E aí a tabela depara, ela vira um filho eterno, porque sempre terá alguém para manutenir essa tabela. Porque, de novo, os negócios são dinâmicos. Vão surgir novos desses e novos paras o tempo todo. Quando isso acontece, geralmente é por causa da velocidade que o negócio quer. Na maioria das vezes, cara, se não for em 100% das vezes você fazer esse deparo, é muito mais rápido do que você pedir para o time de TI ajustar no sistema. Sem dúvida. Ou então pedir para... Imagina se for um campo de texto lá, que é o usuário lá da ponta, lá, o cara que está na operação, aberto, vai lá e coloca lá, o nome do produto é tal. Aí se chegar outro e, tipo, por algum erro, quiser cadastrar o mesmo produto de novo, ele consegue cadastrar o mesmo nome, só que, tipo, um maiúsculo, outro minúsculo. A taxonomia zero. Aí tem que chegar e fazer um deparo aqui, ó. Esse produto aqui, esses dois é o mesmo cara. Taxonomia zero. E eu entendo, não estou falando... Olha, Garcia está dizendo que é contra resolver rápido. Não é isso que eu estou falando. Temos que resolver rápido, sim, até para provar se aquele produto que a gente está construindo tem valor, né? Um MVP, sim. Entregar, deixar rodar, deixar o cliente validar se aquilo vale a pena. Porém, ao mesmo tempo, que aí é essa parte que falta, tem que ter uma estratégia de, olha, beleza, fizemos aqui o deparo, para resolver de forma rápida, para ver se o cliente vai validar aquela solução e se ela vai estar ali, né, com o carimbão do cliente, que aquilo está gerando valor, está gerando ROI para a companhia, mas ao mesmo tempo, tivemos o ok e deu certo, e aí? E essa parte aqui que a gente fez o deparo, a gente vai resolver quando? Como a gente vai endereçar isso? As pessoas literalmente não fazem. Então, assim, hoje eu vejo assim, a TI apontando o dedo para o usuário que falta data literacy. Falta. Concordo. E o usuário fazendo o deparo dele. E também não dando feedback. Às vezes ele nem sabe o que tem que dar. Né? Para ele, sim, o Power Query é a solução mesmo. E a gente fica com esses problemas de natureza de dados que são eternos, né? Que vão, inclusive, atrapalhar o tema do nosso podcast, que é o Self-Service AI. Exatamente. Mas eu acredito que mesmo assim, né,
existe o problema da democratização, do self-service, tal, das pessoas terem autonomia, mesmo sem, às vezes, o nível mínimo necessário de conhecimento ali, para ela conseguir se resolver e tomar a decisão mais rápido e gerar mais valor para o negócio. As empresas que adotaram o Self-Service BI, elas estão à frente das que não. Sem dúvida, isso aí não tem dúvida. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta para o negócio. Então, olha, TI, agora isso não é mais teu papel. E, negócio, esse é o seu papel. Então, sem dúvida nenhuma, é de extrema importância o Self-Service BI. E eu me lembro, Vitorino, em 2017, eu estava fazendo um evento lá na empresa, que era, se eu não me engano, era o primeiro congresso de produtividade com Power BI, 2017. Daí eu fui dar uma palestra nesse evento, onde eu fazia uma demo do Power BI, consumindo dados de um serviço cognitivo do Azure. Cara, e eu lembro que para eu configurar, para fazer isso funcionar, né? Cara, foi um trabalho dos infernos, fazer API, codificar e tal, aquilo e tal. E aí, eu lembro que nessa palestra eu falei, olha, gente, no futuro, que eu não sei quando vai ser, a gente vai ter algo que a gente está tendo hoje em relação ao Self-Service BI, a gente vai ter o tal do Self-Service AI. Eu falei isso em 2017. Eu não sei quando, eu não sei como, mas isso que eu fiz nessa palestra vai ser tão simples quanto clicar e arrastar lá na frente. Né? E aí, óbvio, né, o tempo passou e a gente literalmente está, neste momento, vivendo aquele mesmo momento de 2015 e 2016. Só que de uma forma muito mais intensa, porque o raio do ChatGPT, ele mostrou para todo mundo, em pouquíssimo tempo, o poder que é ter uma ferramenta de Self-Service AI à sua disposição. Mas, em contrapartida, o que está acontecendo nesse momento ao contrário do Self-Service BI, que para quem já trabalhava com Excel, era um plus. Sim. Tudo bem, tem o DAX ali no meio? Uhum. Tem. Que é um pouquinho complicado quando você não entende o sentido do fundamento dele. Mas, cara, basicamente é drag and drop também. O Self-Service AI, não. Ele requer uma outra capacidade das pessoas para que elas possam usá-lo da maneira adequada, que é saber conversar com essas GenAIs que estão surgindo. Então perceba que é um momento muito importante. E, neste momento, a mesma resistência TI de não, nós que vamos desenvolver porque o usuário não sabe, porque o usuário não tem o AI literacy, né? Agora não é mais o data literacy. Uhum. Essa resistência está acontecendo também. E é natural, faz parte. Foi assim com o Self-Service BI também. Como assim? A gente vai liberar para a ponta fazer o BI deles? É a mesma coisa. Como assim a gente vai liberar para que cada área dentro da empresa possa criar os seus agentes de IA, por exemplo? Que hoje é tão simples quanto você conversar com uma GenAI e sai o agente depois do outro lado. Então isso está acontecendo. Este trabalho, até então, é responsabilidade da TI. E cada vez mais ele está migrando para que os negócios sejam capazes de criar e manter as suas soluções de GenAI. Eu acho que o Self-Service AI ele já começa na frente. Primeiro, a similaridade, né? O Power BI, tipo, ele mudou o jogo porque ele, para você baixar e usar, você fazia isso de graça. Exato. O ChatGPT, que é o mais famoso, também, tipo, de graça. Você só faz um login lá, qualquer conta que você tiver, Microsoft, Google, exato, ou cria uma conta lá no OpenAI, e você consegue utilizar. Então, e sem conhecimento técnico nenhum, cara, é só você saber ler e escrever. E conversar. E conversar. Você escreve lá, pá, me traga aqui como é que eu faço um modelo de negócio de, sei lá, de podcast. Ou então me traga aqui como é que eu faço para reter meus clientes. O cara vai trazer para você ali. O que eu acho que muda, que não tinha esse problema na parte lá do Self-Service BI, é que o Self-Service BI a gente pegava os dados da base da nossa empresa. Perfeito. Geralmente até já tratados pelo time da TI. Cara, o que vocês têm isso aqui, que é o certo é isso aqui. Ó. Essas tabelas aqui são a camada Gold, são o ouro aí da empresa. Isso aqui a gente assina embaixo. Perfeito. Se você quiser cruzar com o Excel seu de depara, beleza. Mas a gente já não garante mais. Então, tipo, tinha essa governança. Agora, o
o AI ele tem um perigo, né, vamos Tem colocar vários. assim, mas eu acho que o principal é o seguinte: você pode pegar lá um chat GPT, plugar, sei lá, na sua base de dados e perguntar para ele, cara, me diz aí quais são os clientes que eu tenho que ligar hoje. Se o cara de negócio ele não tiver a capacidade de validar aquilo ali, tipo, se ele confiar cegamente, tem um risco, Sim. tá? Outra coisa também, tem a questão também da ética, né? Uhum. Vou pegar um exemplo aí da minha esposa que é professora, certo? Pô, ela Tá. vai lá faz uma prova. Ou então um trabalho para casa. Acho que é o mais comum, né? Sim. As crianças podem chegar e elas estão fazendo isso. Mas é E óbvio. fala, chat GPT, Então, aqui ó, Ctrl+C, Ctrl+V, pá, é isso. me dá a resposta, pronto. Isso está Não, acontecendo direto. cara, isso tá errado, isso vai dar algum problema. É assim, vamos lá. Para mim, aí é uma opinião do Garcia, tá? Eu acho que vai acontecer esse mesmo fluxo que aconteceu com o Self-Service BI. Aos poucos, as pontas, os negócios vão acabar querendo ter essa autonomia de criar as suas soluções. E concordo contigo. Tem os problemas inerentes a esse tipo de movimento, tá? Que não, para mim não são tão diferentes dos problemas do Self-Service BI que hoje a gente está colhendo, né? Então, por isso que eu falei que é um bom aprendizado. Vamos lá. Em relação à ética, não é só isso. Eu não sei se você viu, esse ano teve a final do Campeonato Sergipano de futebol. Você ficou sabendo desse caso? Acho que Do não. personal trainer? Teve um personal trainer, saiu da sua casa, acho que foi um domingo à tarde, para ir assistir o Campeonato Sergipano, né? A final do Campeonato Sergipano de futebol. Foi pro estádio, né? Então, assim, é um momento de lazer. Uhum. Concorda? Você está indo assistir o seu time, né? Uma final, caramba, você espera que o time vai ganhar e tal. E aí esse personal chega no estádio, eu não sei se você sabe, eu não sabia, depois quando eu fui pesquisar sobre, eu achava que o sudeste do país, né, era a região onde a gente mais tinha câmeras de vídeo monitoramento instaladas, né? Sejam elas públicas ou privadas. Uhum. E não, é o Nordeste. Caramba. É a região do país que mais tem vídeo monitoramento instalado funcionando. E aí uma dessas câmeras de vídeo monitoramento do estádio pegou e apontou para esse personal, fez o match com uma pessoa que estava sendo procurada por algum tipo de delito, algum tipo de problema com a lei. E aí os policiais abordaram esse personal. E aí ele conta, né, que ele tava lá perto da escada e ele viu os policiais chegando e ele já deu passagem, tipo assim, né, autoridade, deixa passar. E os policiais já chegaram botando a mão no braço dele, falando, ó, meu irmão, você vai nos acompanhar, se levanta que você vai nos acompanhar. E saiu com ele no meio do campo. Não foi pela arquibancada, sabe? Todo mundo viu então, caramba, a Todo polícia. mundo viu a abordagem e a consequência. Ninguém entendeu nada, né? Se viu uma pessoa saindo com 4 ou 5 policiais, tem a fotinha lá na matéria. Se procurar no G1 você vai achar. Saindo com a pessoa e tal. E aí quando o personal chega na delegacia, ele conta também que o delegado conversa com ele e aí pede o documento. Ó, por favor, seu documento aqui. E quando bateu o documento, não era a mesma pessoa identificada pela câmera. Mas foi aquilo que eu falei, né? O problema tá que, tipo, hoje, só você conversando, nesse caso ali, tipo, a IA foi lá e falou, tem X% de chance de ser esse cara, provavelmente. Os caras foram e confiaram cegamente. É o cara. Então, mas aí... Nem conferiu. Exato, mas perceba, é fato que a IA gerou um falso positivo. Sim. Isso vai acontecer o tempo todo. Nós, seres humanos, erramos o tempo todo. Nós, seres humanos somos imperfeitos por natureza e jamais seremos perfeitos. E somos nós, seres imperfeitos, que treinamos os modelos de IA. Então é evidente que, de alguma forma, os modelos vão errar. Mas voltando para o caso do personal, o modelo errou. Ele gerou um falso positivo. E tudo bem. Para mim, erraram mais os policiais. Porque a abordagem, Vitorina, podia ser tão simples quanto:
Tudo bom? Boa tarde. A gente está fazendo um procedimento de rotina. O senhor pode me fornecer o seu documento? Sim. Você concorda que se ele pegasse o documento e batesse com o que a IA está trazendo ali, naquele momento, ele já teria resolvido o problema sem nenhum tipo de transtorno e humilhação pelo qual o personal passou? Com Então certeza. perceba que a IA errou. E tudo bem, a gente sabe que ela vai errar. Mas o pior é o que a gente faz com o que a IA traz. Então, temos sim que ter cuidado, né? Ontem eu até soltei no meu LinkedIn, de manhã eu fiz um videozinho na hora do almoço, porque ontem finalmente o Senado colocou em caráter de, o Senado Federal, né, colocou em caráter de urgência o projeto de lei 2338, que é o projeto que regula a inteligência artificial no país, né, de autoria do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Então na semana que vem vai ser votado e eu acredito que finalmente está desde 2023 rodando, já teve mais de 140 emendas, já teve um monte de audiência pública. Acho que semana que vem a gente vai ter ali a nossa primeira lei valendo, né? Uhum. Só que, de novo, a lei também não garante. Óbvio, a lei traz agora sim, algumas regras mais claras, bem definidas, para que a gente consiga lidar com isso. 50 milhões de reais ou 2% do faturamento são as multas por incidência de alguma coisa que ultrapasse a lei de inteligência artificial, por exemplo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ela também protege o autor do modelo de inteligência artificial. Se alguém está usando aquele modelo de um autor, ele também tem direito a royalty. Então, perceba que tem gente falando, mas pô, o governo não devia se meter nisso. Gente, temos que ter um ponto de partida. É o que eu defendo. Temos que ter um ponto de partida. Ele vai ser perfeito de primeira? Mas provavelmente não. E é assim, a gente evolui, né? A sociedade evolui e o projeto de lei vai evoluir também. Mas tem que ter alguma coisa para a gente começar. E as organizações precisam estar atentas. Algumas nem sequer ainda olham para isso. E aí eu trago um dado para ti, Vitorino, que aumenta um pouquinho a minha preocupação em relação ao Self-Service AI, agora com a lei chegando, que é o seguinte, há um tempo atrás, no meu LinkedIn também, eu coloquei uma pesquisa, na verdade, deixa eu dar um passo atrás. Eu fui num evento chamado Legal Ethics and Compliance, aqui lá em São Paulo. E nesse evento, como eu trabalho na área de compliance da Petrobras, só se falou de compliance em relação à IA. O tempo todo. Todo painel que eu ia tinha alguma coisa sobre. Ou sobre o que pode ser feito com a IA, ou como é que está sendo a governança da IA dentro das organizações. E aí nesse evento eu falei, poxa, será que as pessoas de fato estão usando a IA generativa dentro do trabalho? Uma coisa é você usar para o seu lazer. Uhum. Outra coisa é tu usar dentro do trabalho, dentro da empresa que você trabalha. E aí eu fui lá no meu LinkedIn e fiz uma pesquisa, né, com o público que me segue, soltei a pesquisa, botei ela acho que foram com 3 dias, 400 pessoas responderam, 74% delas dizem, sim, eu uso IA generativa dentro do trabalho. Aí eu comecei a ficar encucado, falei, caramba, 3 em cada 4. É muita gente usando IA no trabalho, e usando uma coisa que é nova. Sim. Uma coisa que não está regulada, uma coisa que talvez por falta de AI literacy e até mesmo de data literacy pode trazer problemas para as organizações, de danos à imagem, problemas financeiros, vazamento de informações sensíveis. Então tem uma série de coisas que a gente tem que estar preocupado. Aí eu falei, bom, mas pô, somente 400 pessoas responderam. Será que não tem alguma coisa mais profunda, ou uma pesquisa com um público maior, para diminuir a minha margem estatística de erro? E eu achei uma pesquisa do LinkedIn e da própria Microsoft, falando sobre isso. E adivinha, o resultado foi um empate técnico. 75% das pessoas na pesquisa deles, com mais de 30 mil respondentes, estão usando IA generativa no trabalho. O meu deu 74%. A diferença é que na pesquisa deles tinham mais dados, então a gente pode se aprofundar mais. Eu escrevi um artigo sobre isso também no LinkedIn. Eles trazem o seguinte, olha, e desses 75% de pessoas que estão usando a IA generativa hoje no trabalho, 46% começaram a usar nos últimos 6 meses. Em 6 meses, meu amigo Vitorino, você acredita que essas pessoas que começaram a utilizar em ambiente corporativo esse tipo de solução conseguiram se capacitar em Data Literacy e AI Literacy?
Então, e aí, isso foi legal lá da LEC, do evento da LEC, é que quando a gente começou a perguntar ali, né, fazendo network ali com as pessoas que estavam, como que era dentro da empresa delas, quem estava olhando para isso, quem estava criando, ainda que não exista lei até o momento, quem estava criando as normas, as diretrizes de como será o uso disso, o que pode, o que não pode, e normalmente, como eu disse, né, quando a gente começa algo, a gente mais restringe do que libera. Sim. Para a coisa começar a ver, para a gente começar a ver como é que as coisas vão andar. E aí a resposta, para minha surpresa, não é um padrão. Então, tinha empresa que respondeu, Garcia, olha, aqui na nossa empresa quem está cuidando disso é o jurídico. Pô, Garcia, na minha empresa aqui quem está cuidando disso é a área de privacidade. Na minha empresa é a TI. Na minha empresa é um comitê. Então, perceba que nem em relação a quem olha para isso dentro da organização, há um senso comum, né? Está batido o martelo. Mas fato é que, independente de ser uma área, um comitê com várias áreas, esse tema precisa ser olhado com muita responsabilidade. Porque cada vez mais o Self-Service AI está saindo aqui da TI e indo lá para o negócio. Então, se a gente não tiver um olhar bem amplo do que pode acontecer, se a gente não tiver esse olhar amplo e as diretrizes bem definidas, ainda que não tenhamos a lei aprovada, os problemas poderão vir e mais rápido do que os problemas do Self-Service BI. Eu queria até dizer para os nossos espectadores o seguinte, né? Você pode ter chegado aqui pensando que a gente iria começar falando sobre, cara, quais ferramentas eu devo usar para implementar na minha empresa o Self-Service AI, tem gratuito, Tem. qual que vocês recomendam para ser paga, tal, quais são os passos. Mas a gente começou falando tipo do histórico do Self-Service BI e que ele gerou problemas de governança. Aí a gente entrou agora no Self-Service AI, né, no tema em si, e já estamos falando para vocês onde a gente acha que as empresas deveriam começar a tratar desse tema, que é essa questão de ética, de literacia, compliance, para as pessoas saberem, cara, que como deveria usar com responsabilidade essas ferramentas. Então, até, tipo, acho que o primeiro tópico da literacia de AI é esse tópico. Eu ainda digo o seguinte, né? Até agora, com base nessas pesquisas que você está falando aí, Garcia, a sua e a da própria Microsoft, provavelmente essas pessoas começaram a usar o AI no trabalho ali, não foi nem um incentivo da empresa, não. Utilize aí. Elas estão usando, tipo, o negócio está usando, as empresas sabendo ou não. Então, precisa acontecer esse trabalho aí de literacia, né? De treinamento das pessoas de como usar, quando usar. E até mostrar para as pessoas, tipo, cara, aqui é a forma certa que você deveria usar, com segurança, com responsabilidade. O que não pode. O que pode, o que não e pode. Por que não pode. Por que não pode. E onde a gente vai conseguir gerar, de fato, mais valor utilizando esse cara. Que acho que é o tópico que eu gostaria de perguntar para você agora, Garcia. Digamos que, pô, no mundo perfeito, tá todo mundo na empresa lá treinado, todo mundo sabe o que é AI, quais são os principais tipos de ferramentas, quando deve usar e quando não deve usar. Como é que você acha que uma empresa deveria começar a usar isso aí? Tipo, qual departamento? Ou todos os departamentos? É o que? Automatização de processos? É um mundo, Vitorino. É um mundo assim, não tem um departamento específico para começar, né? Na verdade, eu vejo cada vez mais que todas as áreas de uma organização podem se beneficiar do uso do Self-Service AI. Né? Então, eu estou partindo do pressuposto, que você está me trazendo agora. Garcia, todo mundo está letrado, todo mundo treinado, todo mundo ciente do que pode e que não pode. O nosso time de TI já governou e já disponibilizou as ferramentas com todos os níveis de segurança. Eu estou partindo desse princípio. Exato. Tá? Então, olha, tudo isso aqui demora tempo, tá? Então, estou partindo desse princípio. Não é 6 meses. Não, de fato, nunca será. Mas acho sim que todas as áreas, independente do ramo da empresa, vão se beneficiar disso. Óbvio que umas mais, outras menos. Mas aí, para mim, o grande gargalo não vai ser qual área pode mais
ou qual área se beneficiará mais? O grande gargalo será quem vai usar. É muito natural que a pessoa que hoje desenvolve o Citizen, vamos pegar o Citizen Developer. O Citizen, que é o cara que hoje faz Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Pages. Esse cara, naturalmente, vai, no meu modo de ver, né, a maioria das pessoas vão para o mundo do Self-Service AI, porque eles já praticam Self-Service BI, já praticam Low-Code, No-Code. Então, é meio natural essa migração dessa população aqui para o Self-Service AI. O problema é quem não usa isso. Para mim, tá? Porque a empresa ela não é formada só de fazedores de painel. As empresas são muito maiores que isso, né? Só que, de fato, no meu modo de ver, o Self-Service AI é para praticamente todo mundo. Ele consegue otimizar a produtividade de qualquer tipo de atividade. Então, se naturalmente o Citizen já vai migrar para lá, já estamos falando agora do Citizen AI. Eu fui num evento em Las Vegas em março, que só se falava de Citizen AI. O tempo todo. Aqui no Brasil a gente nem ouve falar ainda. Mas lá fora já está sendo falado, né? Que é justamente o cara que vai começar a desenvolver as soluções com a ajuda da AI. E esse Citizen AI, na maioria das vezes, é o Citizen Developer normal, que vai migrar. E o outro? E a pessoa que não usa hoje essas ferramentas? Como é que a gente garante que essa pessoa vai conseguir, primeiro, enxergar o valor em usá-las? Porque se ela não enxergar valor, ela vai relutar em usar, né? As pessoas só tendem a querer algo quando elas acham que aquilo agrega algum tipo de valor, e qualquer tipo de valor, seja o valor sou mais produtivo, seja o valor isso me faz sentir bem, né? Quando você compra um smartwatch ou um celular de determinada marca, é porque você gosta daquela marca, né? Você vê o lançamento de alguma marca aí, tem fila na loja e tal, é porque as pessoas percebem valor naquilo. E é a mesma coisa do Self-Service AI. Então, para mim, a chave do negócio é esse pessoal que não é o Citizen Developer, que não é o desenvolvedor analítico e que não é o Citizen AI, como que a gente consegue levar para eles que sim, é importante olhar para este caminho aqui também. Porque é fato, Vitorino. E vocês que estão nos assistindo já devem ter ouvido essa frase. Não será a primeira vez que o tio Garcia vai falar isso e que o mercado já tem falado. A IA não vai substituir ninguém. Mas o ser humano que usa IA vai substituir o ser humano que não usa IA. Isso é uma verdade assim, que eu acredito de forma, sabe, indubitável. Ô, Garcia, tem gente que tá falando aí que essa questão da jornada de diminuir as horas de trabalho, né? Tipo, em vez de ser 5 dias, ser 4 dias, é por causa da AI. Não, a AI já tá tomando o dia do trabalho do ser humano. Não, jamais. E aí, nesse ponto, eu acho que a Microsoft ela foi muito feliz na escolha do nome da ferramenta dela, né, que é Copilot, né, a ferramenta de IA aplicada ao M365, né, o Microsoft 365. Porque é o Copilot mesmo, ele é o copiloto. Quem pilota o avião? É o copiloto ou é o piloto? É o piloto. É o piloto. E quem pilota a tua carreira? É você. Eu mesmo. Sabe? Então, esse tempo atrás eu fui dar uma palestra para os novos empregados lá da Petrobras, né? E aí fiz algumas demonstrações e tal, e no final um deles, no auditório, levantou a mão e falou: Ô Garcia, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Se eu fizer uma pergunta para a IA generativa e ela me trouxer uma resposta e porventura eu não conferir direito a fonte ou a veracidade e usar essa resposta para alicerçar algum produto que ajude a tomada de decisão. Se der ruim, o problema é de quem? Do piloto. É seu? É. Você teve autonomia de se usar uma ferramenta para te ajudar, mas você teve autonomia de não verificar se aquilo que saiu era que nem fidedigno. o caso dos policiais que você trouxe lá no Sergipe. Cara, os caras olhou ali e pá, pô, a IA falou que é o fulano de tal.
Nem conferiu. Né? Exato. Não, IA falou, tá falado. Exato. Então, assim, o Copilot, ele é muito legal, né? É muito legal. Realmente, o que ele traz para a gente de produtividade, usando as próprias ferramentas que já estamos acostumados a trabalhar, né? O próprio Outlook, o próprio Power BI, o Excel, o PowerPoint, o Word, o Teams. Cara, o Copilot no Teams Vou fazer pauta de reunião é automático. sensacional. Você, por vezes, as pessoas acabam não conferindo ali o assistente de agendamento do Outlook e mandam convites de reunião e no horário que você já estava ocupado, né? E você, até onde eu sei, não é onipresente. Você só consegue estar em uma reunião por vez e você vai ter que acabar optando por Você uma ou por sabe que eu outra. já vi um cara que fez isso, tá? O quê? Participou da reunião no computador e no celular. Não, tem colegas que fazem, tá? 2 reuniões. Tem colega, mas assim, eu, Garcia, não consigo. Não. Eu não consigo dar a atenção devida a 2 reuniões, sabe? Com vários atores, com temas diferentes. Mas não dá, né? Não tem como. Bom, eu não consigo. Tem gente que consegue. Não é uma crítica, mas eu não consigo. Mas aí o Copilot me ajuda nisso. Porque na reunião que eu não fui, quando ela acaba, eu entro lá no prompt e pergunto como é que foi, quais foram os pontos, os principais pontos tratados. Teve alguma demanda para mim? O meu nome foi citado, a minha área foi citada, então eu consigo ter essa flexibilidade, embora não tenha participado das duas, eu consigo voltar ali e recuperar alguma coisa, e se eu encontrar alguma coisa que eu fique em dúvida, Copilot, quem falou isso? Fulano. Eu vou lá no fulano, chamo ele no Teams, converso e verifico. Então, realmente, a produtividade de quem trabalha com essas ferramentas aumenta sensivelmente. A minha preocupação, e uma das perguntas que eu fiz na minha pesquisa do LinkedIn foi essa. Ok, 74% das pessoas estão usando IA generativa no trabalho. Mas a IA generativa que você está usando no trabalho foi desenvolvida dentro da sua organização, pela sua área de TI, que já cercou todos os perigos que existem, ou você está usando o default, que está disponível no mercado. Como é que está esse cenário? 50% das pessoas estavam usando o que está disponível no mercado. Não é que não pode. Pode. Mas você não pode colocar um dado sensível, por exemplo. Senão você vai estar disponibilizando esse dado, como aconteceu com a Samsung, inclusive, né? Vocês viram aí no mercado. Então isso é um fator de preocupação. Eu vou até dar um exemplo aqui, né? Se você quiser, tá começando um projeto do zero, sei lá, de programação, você pode perguntar lá, cara, como é que seria um código em Python para fazer uma clusterização de cliente? Ele vai dar lá opções e até passar para você o código. Ou então uma coisa ali mais de, sei lá, para um negócio, sei lá, tem um gestor que tem que fazer uma apresentação, ele tá em dúvida do melhor storytelling, tipo, ou então quer fazer storytelling diferentes para públicos diferentes. Um é para o público executivo, então, tipo, um negócio mais resumido, outro é mais detalhado ali. Ele pode perguntar, ChatGPT, eu quero fazer a apresentação do tema tal. Qual você acha que é o storytelling bom? Quantos slides? Ele vai responder para você. Não vai ter nada ali de dado sensível. Agora você pegar ali um arquivo, sensível. Jogar lá, sensível, já era. Dados, nem deveria ter esse arquivo por causa da LGPD. Exato. Vai lá, joga lá na internet, porque o ChatGPT tá na internet, já né? Era. Já era. Mas esse movimento também, no começo ele foi mais preocupante, ele continua sendo, mas eu acho que as grandes organizações, aquelas que saíram na frente, começaram a olhar para isso com carinho, desenvolveram os seus chat GPTs internos. Né? Então lá na Petrobras a gente tem o chat Petrobras, que usa a API do chat GPT, mas não só, usa do Cloud também. Você pode escolher com qual você quer conversar, já cercado no ambiente restrito, onde você pode conversar sobre qualquer tema da companhia, com a garantia de que aquele dado não vai retreinar nenhum tipo de modelo. Então é evidente que esse é um caminho, e sim, a nossa TI está sempre preocupada com isso, e já disponibilizou, acho que já tem quase um ano e meio, e cada vez mais novas funcionalidades estão sendo embutidas ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, as áreas de negócio já estão criando as suas soluções também. Então, por isso é importante ter essa preocupação. Será que a área de negócio está criando a solução com todos esses limites que precisam estar circunscritos à organização? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto que
Nem todo mundo tem grana, né? Nem toda empresa tem grana para investir numa ferramenta como o Copilot, por exemplo, né? Para todos os usuários. Porque o Copilot por si só, a forma dele funcionar já é garantindo que aquele dado vai estar circunscrito à organização. Uhum. Então, se você contrata uma ferramenta dessa, na teoria, você já está ali governado. Óbvio, tem os ajustes que o time de TI vai fazer, Ele de é pago arquitetura. por fora do Microsoft 365, né? É por fora. Mas e quando não tem? Que o usuário começa a ir justamente para o GPT, para o Gemini ou Gemini, enfim, cada um chama de um jeito, para o Claude, enfim, para o Midjourney, para o Dall-E, para o Suno. Cara, tem para tudo. E aí? Como fazer? É só cortar? Se você corta, Não tem como você cortar? tem bloqueio Não, no tipo, firewall. não, Mas bloqueia no assim, firewall da empresa, mas o cara pode pegar e jogar no celular. não, pode, mas se você só cortar, você está inibindo que os profissionais da sua organização se mantenham atualizados com o que o mercado está praticando. Não, perde competitividade, né? Porque eles perdem No final é produtividade isso. ali. No final é isso. A própria empresa no final vai perder. Então, essa balança, sabe? Do não pode nada. Pode, mas com restrições. E pode, eu já me precavi e estou te oferecendo a ferramenta para que você consiga andar, né, sem preocupações. Essa balança é importante e todas as organizações precisam estar atentas também nessa balança. Sim. Porque bloquear, cara, não é um caminho para mim. Incrível. Não vai funcionar, sabe? Para a empresa assim, Garcia, na sua opinião, o que seria o pior que poderia acontecer? Seria uma multa porque vazou dados, porque usou essas ferramentas ali free, na internet? Ou é tomar a decisão errada? Tudo isso é ruim. Tudo isso é ruim, né? Você tomar a decisão errada, você não precisa estar usando o Self-Service AI. Você pode estar tomando uma decisão errada de um relatório que foi feito em Self-Service BI, com uma tabela depara que o D estava errado. Sim. Concorda? É uma decisão errada. Então, não é que o Self-Service AI vai potencializar a sua decisão errada. Não. Ele é um meio a mais de você garantir que você vai ter uma nova visão sobre o que você está fazendo. Mas as possibilidades de erro continuam. Então, para mim, os principais problemas que as organizações, principalmente, podem ter são financeiros, dano à imagem, e dano à imagem é muito difícil de recuperar, né? E vazamento de dados sensíveis. Mas perceba, de novo, o vazamento de dados sensível não é único e exclusivo por Self-Service AI. Não. O dado sensível pode ser vazado de outras formas que nem passam por IA. Engenharia social. Também, né? Esses dias eu vi foi num evento aqui no Rio, não vou falar o nome, mas é um evento grande. E aí eu estava saindo de um palco, indo para o outro palco. Eu até tirei foto. Tinha uma televisão translúcida, uma fila de pessoas para fazer o cadastro ali na tela. Era uma televisão touch, televisão grandona. Pô, legal, maneiro o negócio. E aí, no cadastro da tela, estava nítido para quem passasse em volta alguns dados que a pessoa preenchia na tela. E aí eu tirei foto de alguns ali. Cara, telefone, e-mail, tudo bem, não são dados ultra sensíveis, mas são dados que nos permitem fazer uma engenharia social para o mal, por exemplo. Para quem está ali com o intuito de fazer alguma coisa ruim, já tem o e-mail da pessoa, o nome da pessoa e o celular da pessoa, WhatsApp. E aí, no evento de tecnologia, isso lá na porta, todo mundo, já a fila estava grande, as pessoas lá se cadastrando. Não foi um evento perto do Museu da Manhã, não, né? Foi, Ah. né? Então, eu fiquei assim um pouquinho preocupado, sabe, com duas coisas. A primeira, a possibilidade de ter aquilo num evento desse. E o segundo, as pessoas não preocupadas em colocar esses dados de maneira explícita para toda aquela população que estava passando ali em volta. E a fila estava grande, meu amigo. Não era um ou outro.
Eram várias pessoas. Então, perceba como o AI literacy, o data literacy, nem estou falando disso. Estou falando do ser humano literacy. De ter a noção de que eu estou colocando um dado daquele com um monte de gente passando que pode pegar aquilo e usar contra mim. Sabe? E aí e alguns ali eram estudantes, estavam de uniforme, outros não. E esses outros não, que não eram estudantes, que já podem estar atuando no mercado de trabalho, que fazem isso com o seu próprio dado, imagina com o dado da empresa. Entende a preocupação? Uhum. Então, eu acho que é um pouco disso as preocupações. Eu sei que para a empresa o dano à imagem, o dano financeiro e a privacidade são preocupações muito grandes, mas temos também a preocupação com o indivíduo. Essa preocupação, para mim, ela é tão ou mais importante que as demais. Eu digo até então o seguinte, né? Vai acontecer, deveria acontecer esse trabalho inicial de literacia de AI ali, SPA, e vai ser um trabalho contínuo, para que as pessoas não deixem de saber. Talvez até fazer um, sei lá, treinamento regulatório. A cada 2 anos, todo mundo da Até empresa antes. tem que olhar esse, né? 1 ano, sei lá, 6 meses, ó, gente, ó. Vamos usar cuidado e tal. Sobre a implantação do Self-Service AI, até mesmo Self-Service BI ali também, como é que foi há uns quase 10 anos atrás ali, eu vejo que o que funciona bem para uma empresa começar é fazer mergulho. Tipo, cara, vamos olhar aqui primeiro a área tal, que a gente acha que pode ter mais ganho. Tem que fazer uma análise, né? E aí depois fazer um antes e depois e falar, ó, essa área aqui antes de usar tinha um resultado X, produtividade tal. Agora as pessoas estão só focadas 100% ali em fazer análise, tipo, validar o que foi recomendado pela IA, e tomar a decisão ali mais rápido, o resultado dobrou, para depois ganhar força para colocar com Para segurança expandir. em outras áreas. Assim, não tem certo ou errado. Tem modelos. Né? Dá para implementar determinados modelos em determinadas organizações e dentro da organização ainda tem as áreas. Porque a cultura organizacional difere de uma área para outra. Sim. Né? Então, para mim, o modelo ideal é aquele que a gente consiga, de fato, testar se o valor está sendo gerado. Pode ser numa grande área, pode ser numa pequena área, mas sempre tem que ter um piloto. E o piloto começa com um grupo mais seleto, com um petit comitê. Né? Então, se a gente consegue fazer esses testes, por exemplo, o piloto do Copilot, lá na empresa, começou com 300 pessoas. Né? O time de TI trouxe as licenças, selecionou quem eram as pessoas que conseguiriam, de alguma forma, usufruir melhor daquelas licenças, a ponto de dar os feedbacks. Né? Porque você dá licença, mas dá licença e as pessoas não sabem o que é, o que não é, o que faz, o que não faz. Então, junto com as licenças, a própria TI desenvolveu uma trilha com treinamentos para que essas pessoas que receberam essas licenças conseguissem entender o que é esse negócio novo, como utilizar, quais são os ganhos que podem ter. Então, esse foi o primeiro movimento. Depois, no segundo movimento, agora que vocês têm licenças, sabem o que pode ser feito, apliquem no seu dia a dia e mostrem para a gente cases de sucesso. Né? Porque com base no case de sucesso, a gente vai saber aonde são as áreas que melhor se adequam ao que está sendo trazido. Então, esse processo demorou quase 1 ano, com 300 licenças. Né? Só que, óbvio, numa empresa do tamanho da nossa, a pessoa fica, pô, mas você tem isso daí? Eu também quero. Normal. Né? Então, tudo que chega e é legal, quando alguém fica sabendo, também quer. E aí, nosso time de TI é muito legal, porque eles fizeram uma gestão muito, muito bacana dessas 300 licenças. Né? Porque às vezes você dá licença para uma pessoa que está super empolgada e por algum motivo, não importa qual, não consegue fazer uso. Eles analisam o log para ver quem está usando mesmo. Então assim, poxa, olha, a gente está só com 300 aqui nesse momento de teste. E, pô, tem, sei lá, 30 pessoas que não estão usando na rotina, ou tem, sei lá, X dias que não entra, ou X meses que não entra. Vamos realocar?
né? Então, esse período de 1 ano foi essa experiência de tentar entender como é que essa coisa ia funcionar, quais áreas que iam ter maior retorno, como é que essa gestão de licença, porque, de novo, não dá para comprar licença para todo mundo, né? E aí hoje não, hoje a gente expandiu, hoje tem cerca de 2.000 licenças disponíveis e ainda assim continuam os treinamentos. Agora a gente está fazendo muito treinamento de engenharia de prompt, né? Porque é a forma pela qual as pessoas vão conversar com essas IAs. E aí eu gosto de trazer sempre um exemplo, Vitorino. Eu vou te fazer aqui de cobaia. Dica do Garcia, você voltar aos tempos de treinamento. Se eu te der o número 1985, o que isso representa para você? Ano de nascimento? Você nasceu em 85? 90. 90? Tá, mas o que mais? 85. Representa o quê? Quantidade de cliente, Quantidade de clientes. valor de um produto. Perfeito. Beleza. Então perceba, eu te dei um dado, não vou falar com a informação, eu te dei um dado isolado, descontextualizado, e você está me trazendo uma série de hipóteses para aquele dado. Vamos aumentar? Vamos começar a dar contexto para esse número? Tá, 85, 2013. Temos agora um intervalo de tempo. O que isso representa para você? O que aconteceu na sua vida nesse intervalo? Já que você nasceu em 90, então, de 90 até 2013, o que aconteceu na sua vida? Muita coisa, né? Evidentemente. Você deve ter começado a sua faculdade, deve ter arrumado seu primeiro emprego. Muita coisa aconteceu. Sim. Mas perceba que agora eu já tenho um intervalo de tempo. No primeiro você nem era nascido. Não. E talvez por isso as suas lembranças não foram tão... Mas agora com o intervalo de tempo, você, opa, eu já me encaixo aqui dentro. Eu já tenho agora a minha vivência para trazer contexto. Então, saímos de um dado bruto, isolado, passamos para o intervalo de tempo. Eu vou adicionar mais um elemento aqui na nossa brincadeira. 85, 2013 e a foto de uma fita VHS. Caramba, lembra do VHS? Fita VHS. VHS de videocassete? Aham. O que isso te lembra? Foi o quê? Quando a Blockbuster faliu? Pronto, chegou lá. É isso. O próximo elemento seria a Blockbuster. Caramba. Perceba que com o contexto a gente consegue direcionar para onde a gente quer que a outra pessoa vá, né? Então eu faço isso nas minhas palestras com imagem. Aqui a gente está no bate-papo, então eu estou fazendo você imaginar o que é a imagem que eu ponho na palestra. Mas o resultado é sempre o mesmo. O contexto direciona a conversa, o papo, e com a IA generativa é a mesma coisa. Eu costumo brincar que a IA generativa é uma máquina de sonhar, que dependendo do contexto que você der para ela, ela vai ter um pesadelo e vai retornar para você uma alucinação. Ah, Garcia não gosta de usar o chat GPT porque ele alucinou. Então, o contexto que você deu para ele foi bom ou você só deu o número de 85? Porque perceba, a IA generativa ela foi treinada com dados da internet, do mundo inteiro. Se eu mando para ela 1985, ela vai ter o mesmo estado confuso que, Vitorino, você teve. O que para ela que está vendo dado do mundo inteiro significa 85? Entende? Uhum. Então, quando a GNA alucina, é porque você está dando um contexto não muito completo para ela. E a engenharia de prompt, o prompt engineering, é exatamente isso. Para eu conversar com a GenAI, eu preciso dar um contexto completo para ela, e não só o número de 85. Eu falo, GenAI, então, eu quero falar sobre este intervalo de tempo, onde, neste intervalo de tempo, o ser humano usava a fita VHS para assistir seus filmes, e ele alugava esses filmes na Blockbuster. E nesse intervalo de tempo foi quando a Blockbuster começou e faliu. Olha o contexto que eu dei para a GenAI, para ela sair do mundo inteiro e focar nisso para me trazer uma resposta. Você acha que a resposta vai ser alucinada? Provavelmente não. Provavelmente não. Então as pessoas têm que entender que conversar com a GenAI requer esse tipo de conhecimento. Você precisa estar ciente de que você está conversando com alguém que tem um mundo de informação ali dentro. E se você não souber direcionar essa conversa,
vai vir alucinação, vai vir um resultado que não foi tão coerente com aquilo que você esperava, mas boa parte da culpa da alucinação, vou falar que é sempre, mas boa parte, é de contexto mal dado. Vou dar um exemplo. Lá na empresa, a última movimentação que eu fiz, né, nesses 18 anos, eu assumi uma nova área. E nessa nova área eu tinha que escolher, no processo seletivo, a minha secretária. Né? Até então eu nunca tinha tido secretária. Nossa, que chique, né? Agora eu vou ter secretária, que bacana. Como é que é o processo seletivo? Ah, Garcia, olha, o processo seletivo ele é anonimizado, né, para garantir que não haja nenhum tipo de privilégio. Então você vai receber currículo somente com a parte técnica, sem nome, sem foto, sem nenhum tipo de dado que consiga te mostrar quem é a pessoa. E você vai selecionar com base no técnico, né? O cargo que você quer, o técnico que tem, você vai selecionar. Falei, mas tem entrevista? Não, nem entrevista. É isso. Caramba, me deu certo isso? Aí, meu time, o time que eu assumi, eu tenho 4 gestores que respondem a mim diretamente e mais 11 que respondem indiretamente, né, que são gestores do gestor. E aí, esses 4 gestores mandaram para mim um e-mail falando: olha, Garcia, a gente analisou aqui os currículos previamente para você, e a gente selecionou aqui, ficamos em dúvida entre 2, eram 4 currículos. Ficamos em dúvida entre 2 currículos. E tudo bem. Mas a gente acha que entre esses 2, esse aqui é o melhor. É o que vai atender de forma mais íntegra a sua necessidade. Eu peguei o e-mail, abri os 4 currículos, e eram currículos enormes e muito bons, realmente. Um deles era um pouquinho desvirtuado, era um cara ou uma cara, não sei, né? Era uma pessoa de projetos, mas os outros 3 eram muito bons. E aí eu passei ali um tempo, né? Vendo ali, fiz uma tabelinha no Excel, prós e contras, candidato 1, 2, 3 e 4, comecei a montar ali minha tabelinha e tal, e eliminei aquele que era de projeto, não fazia muito sentido, fiquei com os 3 e fiquei em dúvida entre 2 também. Um batia com o que o meu time mandou por e-mail e o outro não. Caramba, é difícil escolher assim, né? Mas tudo bem. Mas aí no caso ali da Petrobras, né? Tipo, já é uma pessoa que já trabalha lá, né? Não, é seleção, processo seletivo, De for externo? externo, tá? E aí, eu falei, cara, eu vou perguntar para o chat Petrobras, né? E aí eu fiz um prompt. Então, primeiro eu reuni os 4 currículos num único documento e criei o prompt. Você é um analista de RH, especialista em seleção, em processo seletivo de função de secretária executiva, que atende os C-levels das organizações. Com base nas atividades que uma secretária executiva exerce para este público e, analisando os documentos em anexo, monte uma tabela com pontos fortes, pontos fracos, a sua opinião e uma nota de 0 a 10, onde 0 não é adequado e 10 é muito adequado. Enter. Em 10 segundos. E o que ele mandou era um dos que eu estava em dúvida, que batia com o que estava em dúvida do time que mandou e-mail para mim. Mas perceba, ele foi uma fonte a mais de consulta. Ele não decidiu por mim. Então eu tive o trabalho de olhar, de ver o e-mail do meu time, de fazer a minha própria análise e recebi o feedback dele, e aí então eu fiz a minha seleção. E é a pessoa que está trabalhando comigo desde então, vai fazer 1 ano agora, dia 15. Então, perceba, precisei dar o contexto. Imagina se eu só botasse os 4 currículos e falasse assim, seleciona o melhor. O melhor para quê? Será que o melhor seria o melhor para fazer o papel de secretário executivo? Ou será que ele pegaria o melhor para desenvolver projeto? Que ele pegaria o candidato que eu eliminei? Uhum. Viu como é que o contexto é importante? Então, hoje o que está em voga é isso, é prompt engineering. Porque com um prompt bem feito, se você vai usar ele no chat GPT, no DALL-E, no Suno, no Midjourney, no Copilot, não importa onde, no Gemini, o prompt bem feito vai ser bom em todos eles.
E aí, recentemente eu fui convidado pelo LinkedIn Learning, que é a plataforma corporativa de ensino do LinkedIn, para gravar um curso sobre Prompt Engineering. Né? Então já está publicado lá. Essa semana, hoje que dia? 6. É hoje. Hoje faz um mês que eu publiquei o curso. E a gente já está com 1.700 alunos. Eu já bati o milestone de 1.000 alunos lá. E cada vez mais as pessoas estão buscando esse tipo de conteúdo porque elas entenderam que com isso, qualquer ferramenta de self-service AI será melzinho na chupeta. Porque é saber conversar. Se você souber conversar, você vai ter um resultado muito bom. E acredite, tem muita gente hoje que não sabe nem conversar com um colega que está na sua frente. Quiçá com uma Falar com ele. ferramenta. Entende? Com certeza. Mas fala do seu curso também, Garcia. Está lá disponível. É um curso de Prompt Engineering, são 54 minutos, se eu não me engano, que eu gravei lá. Específico de Copilot, tá? Então, é Copilot no Power BI, é Copilot no Outlook, é Copilot no Teams, é Copilot no Excel, é Copilot no Edge, como navegador, analisando a busca que você fez. Porque, assim, qual que é a grande diferença de você da IA generativa para os modelos de buscas tradicionais? A gente foi acostumado, desde a década de 90, quando os primeiros navegadores chegaram e quando os primeiros sistemas de busca chegaram, e aí eu vou entregar aqui minha idade, KD, Yahoo, Alta Vista, enfim, tinha até o Hasta La Vista para os craques, lembra do Hasta La Vista? A gente sempre foi acostumado a pesquisar nesses sistemas de busca, o próprio Google, e ele retorna para a gente uma série de links que você tem que continuar buscando. Sim. Você já não tem a resposta de imediato. Olha, com base no que você me perguntou, que geralmente é uma palavra, sem contexto, né? Uma frasezinha, ele traz os links, você tem que entrar no link e continuar. Nessas GNAs não é. Se você dá esse contexto, ele já te traz a resposta. Isso muda a forma como a gente lida historicamente com pesquisa na internet. Então, lá no curso do Copilot do LinkedIn, eu também abordo um pouquinho disso quando eu vou falar do Copilot dentro do Edge, do navegador da Microsoft, porque esse é o único que você pode usar de graça, mesmo que você não tenha pago pelo Copilot. Então, perceba que é free. E se você souber usar isso a seu favor, maravilhoso. Exemplo. Eu estou reformando agora o apartamento que eu comprei. Eu mudei aqui para o Rio tem um ano, estou de aluguel, mas comprei um apartamento para me estabelecer. E aí eu estava, no apartamento que eu morava lá em Vitória, antes de vir para cá, eu já tinha feito toda a parte de cabeamento de rede, passando por dentro da parede, passando pelo teto, bonitinho, tinha ponto de rede até no banheiro, tinha ponto de rede em todo lugar. Porque eu sou meio nerdzão, né? E aí quando eu comprei esse agora, eu falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa, né? Já que estou reformando, é um apartamento antigo, como a maioria das coisas na Zona Sul aqui do Rio, então vou fazer aqui, passar capa para qualquer lugar. Só que, cara, desde o apartamento de Vitória, tem uns 5 anos, eu nunca mais estudei se já temos um tipo de cabo de rede novo, né? Lá em Vitória eu botei Cat 7. Será que já tem Cat 8, Cat 9, Cat 10? Não sei. E se eu escolher o cabo, qual é o melhor tipo de roteador que não vai virar gargalo para o cabo? E vice-versa. Cara, eu abri o Copilot no celular, WhatsApp, né? Porque agora você pode usar ele pelo WhatsApp. Postei no LinkedIn, bombou lá como é que faz o uso. E aí eu falei, olha, estou fazendo uma obra ao contexto. Estou fazendo uma obra no meu apartamento e quero passar cabo de rede em todos os cômodos. Gostaria de usar o melhor cabo de rede e os equipamentos, tanto de switch, quanto de roteador, quanto de mesh, que suportem esse cabo de rede a ponto de não ser gargalo. Porque eu posso ter um cabo de rede que passa 20 GB por segundo e o meu switch só passa 1. O que adianta eu ter o cabo de rede de 20 GB e o switch passando 1? Né? Então eu dei essas informações para o Copilot no celular e mandei. Cara, ele me trouxe qual é o melhor cabo de rede que existe hoje, Cat 8, não tem Cat 9 ainda. Ele me trouxe os equipamentos, marca, modelo e site para comprar. Isso. O do WhatsApp? Não gera, do WhatsApp. Que não gera o gargalo. Né? Então, é isso. Mas ele ainda fala assim,
Você está querendo montar algo muito profissional. Você sabe que seu custo vai ser maior. Você precisa mesmo disso? Então, assim, veja que ele, se fosse no Google, eu ainda estaria descobrindo qual é o cabo. Para depois, esse cabo funciona em qual switch? É gargalo ou não é? Aí entra em fórum técnico, procura quem já implementou. Cara, o Copilot já trouxe isso tudo para mim mastigado. E várias outras coisas, tá? Por exemplo, eu gosto de montar Lego, né? Eu tenho esse hobby desde criança e continuo montando Lego até hoje. Então esses Legos grandes, Taj Mahal, Coliseu, Torre Eiffel, Estrela da Morte. e essas coisas enormes do Lego eu compro e, cara, é meu horário de lazer ali, eu fico ali montando. E óbvio, os meus carros, né? Tem lá Lamborghini, carro do Lego, viu, pessoal? Eu não tenho Lamborghini, quem dera. Bugatti. Bugatti, enfim. Esses carros, eles são grandes, né? Eles são mais ou menos desse tamanho. E já não tem mais prateleira para guardá-los, né? Acabou o espaço. Só que aí eu vi na internet, no Instagram, uns quadros que você pendura esses carros. Ele fica como se fosse um quadro mesmo na parede. E eu acabei comprando uma série desses quadros para colocar na minha casa. Eles estão lá na casa que eu estou morando hoje, de aluguel. E, óbvio, vou levá-los para a casa nova. E aí, olhando lá na sala, a parede lá, eu falei, essa parede aqui, cara, será que cabe 4? Né? Aí, treina, mede parede, distância, mede o quadro, 50 por 80. Copilot, quero colocar numa parede de tantos metros de largura, quadros que têm 50 por 80, quero botá-los de maneira equânime, distribuído, né, de maneira equânime entre eles, e que também não fiquem muito díspares das pontas. Eu quero que seja equânime com essa largura aqui. Diga para mim qual é a distância entre cada quadro e onde está a furação central de cada quadro. Enter. Pum, na hora mesmo. E com base nisso, eu já fiz a iluminação certinha em cima de cada quadro, quantos quadros caberiam em cada parede. Imagina fazer isso na unha. Não, então eu teria que chamar talvez um decorador, né? Que seja, mas eu não tenho grana para isso. Então, fiz a mesma coisa para as caixinhas de som do meu home theater, que são caixinhas de gesso, né, de teto. Mesma coisa, ó, a distância que vai ficar a televisão é tal. Então, o prompt de novo. Então, perceba que essa obra foi uma obra completamente diferente da minha obra anterior. Porque o Copilot, de fato, me ajudou a resolver uma série de problemas de maneira muito mais rápida. Óbvio, tive que conferir, né? Eu não confiei antes de furar. Eu fui lá, medi, marquei com um lapisinho para ver se não era louco mesmo. Rapaz, não é que tá certo, funcionou. Então, não foi para trabalho. Foi para uso pessoal. Mas o conceito do prompt engineering esteve presente em todos esses exemplos que eu te citei e cada vez mais será importante. Para terminar, nesse mesmo curso do Copilot Studio, do Copilot do LinkedIn Learning, tem um capítulo que eu coloquei lá, que é o Copilot Studio. O Copilot Studio, ele está embutido na licença do Copilot, só que ele é um criador de agentes de IA, que para mim vai ser o que vai estar na crista da onda em 2025. Porque cada vez mais... 2025 é mês que vem, Garcia. Exato, é isso mesmo. Na verdade já começou. Só que no Brasil demora um pouquinho. Mas lá fora já está, assim, bombando. O que é um agente de IA, né? Para aqueles que estejam nos assistindo e porventura não saibam, né? O ChatGPT é um agente de IA. Você conversa com ele sobre qualquer coisa. Só que você pode criar o seu agente personalizado sobre um assunto da sua empresa, da sua área, né? Quantas empresas não têm históricos organizados dentro de pastas de rede, enfim, da vida daquela área. E às vezes, quando a gente precisa recuperar uma informação, a gente tem que ir na unha. Às vezes a pessoa que gerou aquela informação se aposentou, não está mais trabalhando com a gente. E não tem o detalhe. Por que não ter um agente de IA que consiga ler essas pastas e responder qualquer coisa sobre elas para você? Hoje, com o Copilot Studio, você cria isso em 2 minutos. Não, mas espera aí. Vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo. Normalmente, nas empresas, de tempos em tempos, ela tem que, fazer um trabalho de... Até os times de TI, né? Qualquer time.
Cara, qual foi a retrospectiva, né? O Perfeito. pessoal de agilidade gosta muito de, tipo, a retrospectiva do trimestre, do Da ano, agilidade não, isso é comum. enfim. Comum. É que a agilidade eles têm um rito pra isso, não. Tem que ter um Sim, rito sim. pra Tem uma isso. rotina. Pá, tem rotina. Então, tipo, se a gente pegar ali e colocar, sei lá, apresentação, texto, documento lá no Word, Excel, uma única pasta ali, tipo assim, ano tal. Ou então várias pastas. A gente passar por esse Copilot aí e falar assim, cara, traz pra gente ali um resumo do que foi feito no ano. Ele vai trazer? Olhando vários arquivos diferentes? Sim e não. Aham. Sim e não. Vamos lá, vamos por partes, né? Então, o Copilot Studio, ele te permite, de maneira muito simples, drag and drop, acabou o código, criar seu agente. E aí, nesse curso do LinkedIn Learning, eu tenho um vídeo de 2 minutos, onde a gente cria o código com prompt. Fulano, eu trabalho numa empresa tal, estou precisando resolver problemas dos clientes que compram tal tipo de produto. Crie um agente para responder às dúvidas desses clientes e tal e tal e tal. Pronto, esse foi o prompt. Aí ele pede, tá, e qual é a fonte que eu vou pesquisar para poder responder? Aí você clica com o mouse e aponta uma pasta do SharePoint ou um documento específico, um PDF, um Word, enfim. E a partir disso, aí você define, é para usar dados da internet ou é para só consumir o dado daquele que você está trazendo para mim? Feito isso, em 2 minutos está pronto, seu agente. E aí eu mostro no curso que você já consegue ali na hora conversar. Não tem que esperar 50 horas para fazer indexação. Não, está pronto. Em relação a formatos distintos, exige um pouquinho mais de trabalho. Tá? Mas é possível. É possível fazer. Coisa que até então teria que ter um baita projeto com especialistas. Não estou falando que eles são descartáveis, muito pelo contrário. Os especialistas continuam sendo importantes para garantir que aquele projeto, ainda que low code, ainda que Citizen AI, esteja cercado da melhor maneira. Mas, cara, é tão simples quanto fazer isso. E aí, esse capítulo do curso eu coloquei como isca. Porque o curso era de Copilot, não era de Copilot Studio. Né? Então eu coloquei esse capítulo lá para saber como é que seria o feedback. Né? Será que o pessoal já realmente entende que agente de IA é o novo hype lá, em 2025? Acabei de ser encomendado de fazer o curso de Copilot Studio. Então, eu já estou agora, neste momento, preparando material em primeira mão, hein? Ninguém está sabendo. E aí, em janeiro, a gente já vai publicar no LinkedIn Learning o Copilot Studio para iniciantes, né? Para pegar aquilo que eu mostrei em 2 minutos e aprofundar. Como é que eu configuro, como é que eu edito, como é que eu pego meus arquivos de formatos diferentes, como é que a gente faz esse ajuste para garantir que o seu agente vai responder o que você precisa. Então, cara, é sensacional. Quando, na minha vida, até 2 anos atrás, eu ia imaginar que eu poderia fazer isso com um clique, clicando e arrastando. Eu não conseguia imaginar. Eu sabia que era possível, tanto é que em 17 eu falei que ia ter, mas não sabia que seria assim. Clique e arrasta. Menos de 10 anos para. E cada vez vai ser mais rápido, cara. Então perceba, né? O quão importante é a gente ter esse discernimento de que essas coisas não são moda. Não, isso é modinha, vai passar. Não, não é. Elas estão presentes, elas já estão mudando a forma como o mercado de trabalho está lidando com esse tipo de solução e cada vez mais ela vai estar disponível na ponta. Quanto antes a gente entender isso, melhor para a gente. Boa. Gente, então é isso. Sempre bom estar com você, Garcia. Obrigado, Vitorino. Tamo junto, meu irmão. Pessoalmente, então, melhor ainda. Você de casa aí, espero que tenha entendido o conteúdo. Faça o treinamento do Garcia e vem coisa boa aí por aí que ele já falou. E é isso, pessoal. Valeu! Um abraço, tchau, tchau, pessoal.